Shalom, povo de Deus, paz e graça. Glória a Deus por mais um dia, por esse dia abençoado. Eu gostaria de declarar bênção na tua vida espiritual, na tua vida financeira, na tua saúde, na tua família, em todas as áreas da tua vida. Eu declaro a bênção do Senhor Jesus sobre ti. Essa é a minha palavra para o teu coração. Hoje eu gostaria de falar sobre os profetas. Será que ainda existe profetas no dia de hoje? Eu creio que existe profetas no dia de hoje. E hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto. O significado da palavra profeta. Eu gostaria de ler para os irmãos aqui. Vou ler aqui rapidinho. Pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Os profetas são aqueles que são usados por Deus para acertar o caminho de pessoas, trazer a revelação de Deus para o ser humano. Basicamente é isso que os profetas fazem. E uma igreja sem profetas, a Bíblia fala lá no livro de Provérbios 29, capítulo 29, versículo 18, que sem profecia o povo se corrompe. É fato. Uma igreja que não tem profeta, a possibilidade dela se corromper é grande. Por isso que nós, nos dias de hoje, nós temos visto que muitas das igrejas que tem no nosso meio, muitas delas estão corrompidas. Não porque elas não aceitam os profetas, porque muitas dessas igrejas já não aceitam as profecias que vêm de Deus. Elas não creem nas profecias de Deus. E por não crer nas profecias que vêm de Deus, também não creem nos profetas. É o que acontece nos dias de hoje. E se a própria palavra diz que sem profecia o povo se corrompe, se nós formos ler a Bíblia, Davi, o rei Davi, ele era o rei, mas Deus sempre enviava os profetas para confrontá-lo, para falar da parte de Deus para ele. Primeiro foi o profeta Samuel, depois foi o profeta Natan. Mesma coisa nos dias de hoje. Deus usa os profetas para acertar o caminho do povo. Essa é a função do profeta. Quando uma igreja não aceita um profeta, não recebe um profeta, a tendência é aquela igreja se corromper, se perder, ficar sem a direção de Deus. Isso é fato. Porque Deus ainda fala. Deus fala através da palavra, principalmente, que é o principal. Mas Deus fala também com seus profetas. O profeta é aquele que acerta o caminho do povo de Deus. Que dá a direção. O profeta é aquele que ouve a voz do Senhor e traz a revelação para o povo. E nos dias de hoje, existem os matadores de profetas, aqueles que não deixam os profetas ministrar aquilo que Deus passou para os profetas. É o que está acontecendo no meio das igrejas. Por isso que nós vemos muitas igrejas corrompidas. Porque essas igrejas não querem receber os profetas de Deus, não querem receber o conserto de Deus, porque o profeta, ele anda em contramão ao mundo. O profeta fala aquilo, muitas das vezes, que a pessoa não quer ouvir. Então por isso que muitos não querem receber profetas. Porque o profeta vem para correção, muitas das vezes. Se nós formos ler a palavra, todos os profetas, a maioria deles, não eram
recebido com carinho, amor, porque eles vinham para trazer o conserto de Deus. Profeta Elias, Jeremias, Isaías, e por aí vai. Por quê? Porque o profeta não vem para falar aquilo que o homem quer ouvir. O profeta vem para falar aquilo que Deus manda ele falar. E hoje em dia, por que muitos não creem em profeta? Porque eles não querem ser confrontados, muitas das vezes, por Deus. Mas Deus ainda tem seus profetas. Eu já tive várias experiências com homens de Deus, profetas de Deus, que Deus usou para a minha vida. E eu posso dizer que não existe profetas nos dias de hoje. Eu vou contar um testemunho do que aconteceu lá no Brasil, numa época que eu fiquei passando um tempo subindo os montes. E eu subia um monte, e do outro lado desse monte tinha um pastor que estava acampado lá em cima do monte. E esse pastor, essa história foi contada por uns irmãos lá. Eu creio que seja verdade, porque eu ouvi falar assim que aconteceu. Esse pastor estava acampado lá em cima do monte, e ele estava lá em campanha, né? Que ele falava que estava em campanha por algo que ele queria buscar. E lá em cima ele ficava orando pelas irmãs que subia, pelos irmãos. Mas só que de vez em quando esse pastor levava as irmãs para dentro da tenda dele, né? Para dentro da barraca, e tinha relação sexual com essas irmãs. Ele ficou fazendo um tempo isso. E passado o tempo, no outro monte onde eu subia, que eu sempre subia, um dia esse pastor que estava acampado lá em cima, que dormia com as irmãs, que estava ali fazendo besteira, né? Ele estava subindo esse monte, outro monte, e no meio do caminho ele encontrou um profeta, um homem de Deus. E esse homem de Deus falou para ele: homem, volta daqui, porque aqui você não vai subir, porque hoje é teu último dia na terra. Esse homem de Deus falou para ele: hoje é teu último dia na terra. E eu acho que esse homem não levou fé, né? Ele foi fazer o que ele quis. E de noite ele foi dormir na barraca dele, né? Que ele estava acampado. E no dia seguinte ele não acordou, porque ele acordou morto. E o helicóptero foi lá em cima buscar ele para levar. Com Deus não se brinca, meu irmão. Se o profeta é de Deus, é homem de Deus, a palavra que for lançada se cumpre. Agora, se o profeta é um falso profeta, não é de Deus, não vai se cumprir. O profeta nunca vem para agradar ninguém, ele vem para falar aquilo que Deus manda. Então, muitas das vezes o povo não quer aceitar profeta, porque o profeta vem para te confrontar, muitas das vezes, para revelar aquilo que Deus quer. Mas quando o profeta é usado por Deus, é porque Deus quer acertar a vida da pessoa que está nos caminhos errados, ou algo que está para acontecer no futuro, porque o passado o diabo te conhece, e o presente também. Mas o futuro só Deus pertence, só Deus sabe o futuro. Então, quando ele revela algo para o profeta para falar que é algo que vai acontecer, é porque aquele profeta tem intimidade com Deus, tem vida com Deus. O que está acontecendo nos dias de hoje é que muitos não querem receber os profetas porque têm vergonha de serem confrontados, o pecado. Por isso que a igreja está assim, desse jeito. As pessoas acomodadas no pecado. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, mas não querem receber a justiça de Deus e não querem sair das suas práticas. Por isso que muitas das igrejas não vão receber profeta, porque o profeta vai chegar e vai falar aquilo que Deus mandar para ele falar. Vai falar: sai dessa vida, você está errado, está no pecado, Deus quer acertar a tua vida, mas tu tem que mudar de vida. E muitas dessas pessoas não querem ouvir isso. Ainda mais se for numa igreja light, daquelas que venha do jeito que está e fica do jeito que está, do mesmo jeito.
Não acontece nada, não há mudança. Por isso que nós vemos cristãos fracos, cristãos que são cristãos só de templo. Eles não são cristãos de vida com Deus. Deus não quer você só pela metade, só no dia de domingo. Deus quer você por inteiro. É o que acontece. Nos dias de hoje, nós vemos cristãos fracos, cristãos que são mudanos. Eles não sabem o que querem. Se querem ficar na igreja, se querem ficar no mundo. E é uma bagunça. Mas os profetas estão aí. A palavra diz que creia nos meus profetas e prosperarás. Se tu crer nos profetas de Deus quando são usados para a tua vida, tenha certeza que tu vai prosperar, porque eu sou testemunha disso. Eu tenho profetas de Deus que são usados para a minha vida já há um bom tempo, e posso dizer e testemunhar que grandes coisas aconteceram. Eu moro aqui na Inglaterra, mas tenho contato com profetas daqui da Inglaterra e fora também. E eu posso dizer que Deus ainda tem seus profetas. Mesmo que tentem abafar, tentem esconder, Deus ainda traz os seus profetas para revelar algo sobrenatural da parte de Deus para os homens. Creia, porque os profetas ainda existem. Muitos falam que não existe apóstolos, não existe profetas mais. Isso é uma grande mentira, porque Deus não mudou. Deus é o mesmo no passado, agora e para sempre. Deus não muda. Falam que Deus não tem mais profeta. Deus é Deus, Deus faz o que Ele quiser. Se Ele quiser levantar um homem aqui como um profeta, um homem como um apóstolo, um homem como Ele quiser, Ele vai levantar. O problema é que as pessoas querem limitar o agir de Deus. Eles acham que é só a palavra que Deus fala. E Deus fala através da palavra, mas Deus fala através de 1000 outras coisas. 1000 diferentes coisas Deus pode falar. Eu já recebi sinais de Deus falando comigo através de animais. Através de animais eu discerni aquilo que Deus queria falar comigo. Mas se você não estiver ligado no mundo espiritual, você não vai entender nada. É o que acontece nos dias de hoje. Se a pessoa não estiver ligada no mundo espiritual, não entender as coisas espirituais, a pessoa não vai entender. Por isso que é difícil um profeta, quando é usado com uma pessoa que é carnal, ela entender aquilo que vem da parte de Deus. É o que acontece. Crentes carnais não vão entender os crentes espirituais. Essa é a realidade. Essa é a minha palavra para o teu coração. Continue crendo nos profetas. Se você tiver um profeta que é usado para a tua vida, que tu tem certeza que ele é homem de Deus, creia, porque Deus usa a boca dele para te confirmar algo para a tua vida. Fica na paz. Deus abençoe. Shalom.